Bom, eu preciso pegar a confiança de novo, né? Jogar pra cima. Demorar um pouquinho. Caralho, tem bosta aqui. Demorar um pouco, mas a gente consegue. Tem que aperfeiçoar o flipper de volta para mim começar a virar um mortal. Se eu for ali eu posso até conseguir jogar do barranco, mas tem que ter a confiança de jogar um flipper para trás primeiro, né? Reto. Aperfeiçoar o flipper, arrancar essa merda daí. Quase pisei na bosta.